tanta gente falando das enchentes, né? Previsões de enchentes, tsunamis, muita água. Eu tive isso ano passado e geralmente, quando a gente tem esses sonhos, eles podem acabar se acontecendo. Uma tsunami gigante no Brasil, muito maior do que nunca aconteceu, parecida. Então, eu tive muito medo. Eu tive essa visão em 2005, já fazem 20 anos atrás. Mas, ano passado, com as enchentes lá do sul, eu de novo veio muito em sonho para mim, aí a lembrança daquilo que me veio aquela vez, veio muito forte. E analisando tudo o que aconteceu de um ano para cá na minha vida, eu tive uma renovação muito grande. E eu posso dizer que muita gente não acompanhou. E é o que acontece, a enchente, ela vem, a enchente, como eu posso dizer, a enchente limpa, lava, né? Ela vai causar muita sujeira, mas ela vai acabar trazendo ali uma renovação para aquela terra, para aquele lugar, mas tem lugares que ela vai deixar muito limpo. Então, a tsunami também. E a tsunami, ela tem muito a ver com um derramar do Espírito Santo, um derramar muito grande do Espírito Santo sobre a nação brasileira. Mas em mim, particularmente, me mostrou um avanço muito grande em conhecimento, em discernimento e espiritualmente. E ontem eu estava à noite assistindo algum vídeo, estudando, escrevendo. Eu não consegui fazer tudo o que eu queria fazer, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, porque as pessoas estão usando muito inteligência artificial para entender livros, para tirar códigos, para tirar segredos. Não que ler tudo não tenha muita coisa, muito conteúdo para você, mas quando você quer algo muito específico, a inteligência artificial te ajuda a encontrar. Aquilo foi um pum assim na minha mente. Na hora assim eu pensei, por que eu não pergunto isso para o ChatGPT? Por que eu não pergunto isso para a inteligência artificial? Então eu fui lá, perguntando para ela assim, de maneira totalmente sem nenhum viés de nenhum tipo de religião ou até da Constituição, que a lei humana permite. Eu perguntei para o ChatGPT exatamente sobre a Bíblia, se ela entende assuntos da Bíblia, exatamente como eles são na Bíblia, e conseguiria me explicar exatamente como está lá. Tá, tudo bem. Aí eu aprofundei no assunto. Eu quero saber sobre divórcio, sobre novo casamento, sobre abandonar o cônjuge, sobre separar, não separar. E aí, ela prontamente logo me trouxe os resultados. O divórcio, ele não tem cláusula para separação, no sentido que eu não posso inventar uma coisa para separar ou resolver de repente separar. Não pode, de jeito nenhum. Ele é vitalício. Enquanto eu vivo, o outro vive, ficaremos juntos, né? E aí a crueldade, a maldade do coração humano pode vir com vários outros planos, não é? Houve a permissão do divórcio por Moisés por causa disso que acontece hoje. Por que estão matando tantas mulheres? Por que aumentou tanto? Eu não posso falar o nome aqui porque me prejudica muito o canal. Mas por que tanto? Porque os homens não estão querendo divorciar, porque eles já entenderam que não é o certo. Mas o crime de matar é muito pior. Dar carta de divórcio e permitir que a outra pessoa viva ainda é melhor. Então Moisés vos permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas ChatGPT não me falou nada sobre isso. Ele falou que ele é vitalício, que não existe separação, que, assim, resumindo tudo, eu fui perguntando para conseguir aprofundar bem, assim. Eu perguntei, mas e se a outra pessoa já casou, está em outro casamento, e essa pessoa que está sozinha, e
essa pessoa pode casar, ou ele está certo, ou ele está errado, ou eu estou certo, ou eu estou errado. E, assim, existe a cláusula da separação por imoralidade, que ali eu não perguntei sobre as interpretações de traduções bíblicas, mas existe essa cláusula de separação. Mas ele terminou dizendo, a primícia do Evangelho e da Bíblia, então se você gosta da Bíblia e gosta do Evangelho, é o perdão, é a restauração, é a reconciliação. Essa é a primícia. Independente se está casado ou solteiro, a primícia é orar pela restauração, principalmente da vida espiritual do outro. Então, como é um elo que não se separa e é eterno, então o ChatGPT aconselha como é que se diz, a vida celibatária, igual os padres, né? Não casar. Então, se você não quer viver com esse homem ou essa mulher porque ela é violenta, ou porque ela te traiu, teve imoralidade, então fique sozinho. Essa é a cláusula, fique sozinho. Isso está, segundo o ChatGPT, comprovado na Bíblia. E aí ele veio com essa história que muitos dizem, não sei o que o Espírito Santo falou especificamente com você sobre isso. Isso é muito relativo. Isso é muito relativo porque a gente vê muitos profetas ensinando muitas coisas. Me dê um exemplo bíblico de uma família de divorciados ou de filhos de divorciados. Então, se você não tem exemplos bíblicos, texto sem contexto, eu posso pegar o contexto de assuntos abrangentes e trazer para aquele assunto, não tem nada a ver. As placas religiosas, elas têm que manter os números de rol de membros, e às vezes os melhores membros são os que querem separar, ou tem um filho, uma cunhada, alguém que se separou e precisa casar de novo. Então, eles são obrigados a aceitar para manter a instituição religiosa. E às vezes até os próprios religiosos têm isso em si, de ter uma concubina, de ter outras pessoas. Mas Jesus foi categórico, cada um tem a sua como esposa e viva com ela até o fim da vida. Então, de maneira nenhuma, segundo o ChatGPT, né, segundo a inteligência artificial, o divórcio é bem visto, e principalmente o segundo casamento. Mas, como muita gente não consegue se conter, porque tem homens que são realmente de natureza carnal, e matar essa natureza carnal precisa de um tempo de limpeza espiritual muito grande. E a grande maioria desses pregadores aí não estão dispostos a esse tempo de purificação verdadeira, porque se eles forem num monte orar com outro homem, é capaz deles até se enrolar lá entre si. Então, nem entre eles estão tendo controle. E são líderes. Então, fica aqui minha cláusula, né? Eu gostei, porque ela realmente vem alinhada ao que o Espírito Santo já tem falado comigo, e a tudo o que eu sempre vi na palavra. Eu já li a Bíblia várias vezes, e não vejo essa cláusula de separa e casa com outra pessoa. A não ser que a pessoa que você separou venha a falecer, e ainda assim é melhor ficar só. É muito mais conveniente para a sua salvação e para a sua pureza espiritual ficar só. Mas eu vou terminar aqui com a lição do profeta Oséias. O profeta Oséias, ele teve uma missão muito grande que você também tem, que é de orar pela salvação do seu companheiro e da sua companheira. Mesmo estando em outro relacionamento, mesmo estando em outra vida, ore pela salvação dele ou dela. Essa é a tua missão, porque ninguém separa o que Deus uniu. Então, se você está desperto e está entendendo, você tem o dever de orar pela salvação dele. E terminando sobre as enchentes, essa é a enchente, uma renovação espiritual, onde todos vão conseguir entender de maneira mais clara que o Espírito Santo, que a palavra de Deus prefere o perdão, a reconciliação
e principalmente a restauração espiritual. Não existe reconciliação sem restauração. Você precisa nascer de novo. Aquele velho eu que separou, aquele velho eu que brigou, aquele velho eu que quer separar, ele precisa morrer. Então, eu sou muito a favor de deixar ele para haver um tempo de purificação espiritual. Mas não deixe o outro sem... Então, às vezes, se você ainda está junto, fique junto. Mas busque a renovação espiritual em você. Busque realmente isso, porque essa é a maior propósito da sua vida, a maior missão da sua vida é o seu cônjuge. É como se fosse dois soldados, dois guardas, eles têm que trabalhar junto e um deve guardar o outro, um deve proteger o outro, um deve ser pelo outro. Assim é o casal. Eles devem ser um pelo outro. O mundo vai oferecer vários pratos, várias OM, né? A gente chama de OM a outra mulher, ou OH outro homem. O mundo vai oferecer justamente para que afaste mais ainda aquela pessoa e você dele, você dela. Porque você te cria raiva, rancor, mágoa. Mas se você focar em orar pela restauração do seu cônjuge, você vai estar fazendo uma grande missão, não só por ele ou por você, mas pelos seus filhos. Pelos seus filhos. Se você olhar como seus filhos realmente estão indo, você vai fazer isso. Para deixar um legado, para deixar uma herança espiritual. Que o Senhor Deus te abençoe e te dê sabedoria.